A paz do Senhor, irmãos, amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua casa. Gostaria de trazer uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, que está no livro de 1 Reis, capítulo de número 13, versículo de número 3, que está escrito assim: E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Amém? Aqui, irmãos, a gente vê uma palavra poderosa, uma palavra de instrução, uma palavra em que Deus tem falado ao meu coração, e gostaria de falar com os irmãos tudo aquilo que Deus tem ministrado no meu coração para a edificação da igreja do Senhor e dos irmãos. Amém? Aqui a gente vê, irmão, a história onde o profeta é enviado até o rei. E esse rei era o rei Jeroboão. Esse rei foi aquele em que Deus deu ele 10 tribos e deixou 2 tribos na descendência de Davi nas mãos de Roboão, filho de Salomão. E esse Jeroboão, ele começa a governar sobre Israel no reino do norte, sobre 10 tribos. Ele tinha o governo de 10 tribos. E aqui a gente vê, irmãos, que este rei, ele começa a se encaminhar para a idolatria. Começa a se encaminhar para as coisas que não convêm, que não provêm. Ele se desvia dos caminhos do Senhor. Ele não faz aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor e começa a fazer tudo aquilo que é errado. A Bíblia vem nos falar, irmãos, que ele, por ficar com medo de o povo que Deus deu na mão dele, fosse até Jerusalém, ficasse com saudade dos cultos, ficasse com saudade de sacrificar, de adorar, ir aos cultos nos templos do Senhor, ele vai e pensa assim: esse povo não pode ir até Jerusalém para adorar ao Senhor, porque se ele for, o povo vai ficar lá e Roboão vai querer me matar e eu vou perder o meu reinado. E aí o que ele faz? Ele vai e pontos estratégicos, ele coloca em Dan e em Betel, uma na ponta e outra na outra ponta, 2 bezerros de ouro. E fala para o povo assim: é muito sacrificoso vocês subirem até ali. Olhem aqui os bezerros de ouro que vos tiraram da terra do Egito. Fique aqui e adore. Irmãos, quando eu li isso aqui, Deus falou ao meu coração. Deus falou poderosamente sobre o meu coração. E Ele falou assim: a igreja de Jeroboão. O que tem na igreja de Jeroboão que está tendo nas nossas atuais? A primeira coisa que a gente vê aqui, irmão, é que Jeroboão, ele começa a tomar conselho para que o povo fique, porque ele estava com medo de perder as pessoas para Roboão. E assim a gente vê muitos, irmãos, aqui dentro das nossas igrejas, sabe? Pastores que têm medo de perder os seus membros e começa a se corromper e começa a fazer tudo aquilo que não convém e tudo aquilo que não provém da parte do Senhor. Começa a fazer todo tipo de subterfúgios para que não perca os membros, para que não perca as ovelhas, para que não perca os peixes, para que não perca as pessoas e eles vão embora da igreja. Aí sabe o que acontece? Na igreja de Jeroboão, ele aceitava de tudo. Ele aceitava idolatria, ele aceitava prostituição, ele aceitava tudo o que não convia só para manter o povo. E assim está acontecendo nas igrejas hoje em dia. Pastores que perderam o cajado, pastores que perderam a autoridade e pastores que perderam a moral, porque com medo de perder membros, por medo de perder pessoas, por medo de perder o dinheiro da igreja, por medo de empresário, por medo de empresária, por medo de homem grande, por medo de fulano de tal, por medo disso e daquilo, e deixa as pessoas fazer o que quiserem dentro da igreja. Começa a fazer campanhas de todos os tipos para que as pessoas comecem a ter dentro da igreja os seus
bel prazeres, fazendo todo tipo de promessa, todo tipo de campanha, levantando bezerros de ouros, falsas promessas, falsos ídolos dentro da igreja, como sal ungido, rosa ungida, corredor do sal, a roda da vitória, fazendo esses bezerros de ouro para as pessoas ficarem dentro dos seus cultos, para que não perca o dinheiro, para que não perca as pessoas, para que a igreja não venha perecer. Quantas pessoas que estão assim, quantos ministérios que estão assim, que estão se vendendo, que estão se corrompendo, como na igreja de Jeroboão. Na igreja de Jeroboão, irmãos, o pastor, para ele não perder, ele deixa todo mundo fazer o que quiser dentro da igreja. Ele deixa a pessoa prostituir, ele já não tem mais autoridade, voz ativa, ele tem medo do empresário, porque o empresário tem muito dinheiro, ele deixa o empresário fazer o que quiser, ele não fala do pecado do empresário, ele não fala do pecado da empresária, ele não fala com os jovens, porque o filho do fulano de tal tem dinheiro, e ele deixa o jovem fazer o que quiser, ele deixa os jovens fazer tudo aquilo que convém, se prostituir, beber, encher a cara de droga, fumar, tudo escondido, jovens indo para o motel, jovens na sensualidade, jovens que estão fazendo tudo aquilo que não convém, jovens que estão dentro da igreja sem compromisso com Deus, numa sensualidade, numa putaria, na luxúria, na vaidade, num comportamento desumano, num comportamento que não provém de Deus, com umas roupas indecentes, que não parecem nem crente, parecem mais prostitutos e prostitutas dentro da igreja, e ainda diz que é cristão, e ainda faz uns congressos dentro da igreja para jovens, e deixa esses próprios jovens que estão com a vida totalmente destruída, com a vida totalmente desraigada, subir em cima de um altar e abrir culto, cantar, louvar, adorar, e depois o jovem está ali com esquema com a menininha da igreja para ir para motel, e o pastor não fala mais nada. O pastor está deixando os empresários tomar conta da igreja para não perder o dízimo, para não perder a oferta, para não perder o dinheiro do empresário que é gordo, que o dízimo é gordo. Aí deixa o empresário fazer o que quer, o empresário pode beber, o empresário pode prostituir, o empresário pode ser demasiado, arrumar mulher, o empresário pode beber uísque, fumar cigarro. Tem gente dentro da igreja que está fazendo essas coisas e o pastor não está falando nada. Pessoas dentro da igreja que faz da igreja o que quer, faz da igreja uma zona, faz da igreja um motel, faz da igreja uma baderna, e o pastor não faz nada. Isso estava acontecendo dentro da igreja de Jeroboão. Pastores que estavam se vendendo. E a segunda coisa que eu vejo aqui, que está no versículo de número 31, irmão, que a Bíblia nos fala, também fez casa aos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Eles estão levantando profetas, estão levantando pastores que não tinham chamada. E o que está acontecendo nas igrejas hoje em dia? Pastores descompromissados, pastores que não têm compromisso, pastores que não têm chamada, pastores que não têm a unção de Deus, que não têm o Espírito Santo, pastores que só têm o prazer na gordura, prazer na lã, que não está vendo a ovelha ferir, está vendo a ovelha ser machucada, ferida, angustiada, e ele não faz nada. Ele só tem prazer porque ele não tem uma chamada de Deus. Ele só tem prazer na lã, na gordura, no dinheiro. Ele só tem prazer na vida boa, no conforto, no lazer. Ele só quer título, só quer cadeira, e só quer estar lá na frente da igreja para montar de bonitão, de gostosão. Porque quando ele vai pregar não tem uma mensagem direta, uma mensagem fria, uma mensagem morta, uma mensagem totalmente destruidora, uma mensagem que não edifica. Quantas pessoas que entram dentro da igreja, saem da igreja e fica a mesma coisa. Pessoas que estão na igreja, pastores que não pagam preço, que não oram, pastores que pregam e oram somente quando estão em cima do altar, e depois quando sai dali não lembra de uma ovelha, não ora por uma ovelha, e no negócio dele é fazer todo tipo de coisas erradas, no oculto e no escondido. Pastores adulterando, pastores se prostituindo, pastores bebendo, pastores gastando dinheiro de ovelhas e indo fazendo seus bel prazer da vida, gastando com luxúria, gastando com vaidade, e ainda coloca fotos ainda no Instagram, no Facebook, dos lugares que eles estão, com dinheiro do povo.
com o dinheiro da ovelha, pastores que só têm compromisso com essas coisas. E aqui Jeroboão levantou pastores, e quantos pastores que a gente vê por aí, pastores que, todo tipo de pastor que está tendo por aí, que não tem compromisso com Deus, que não tem chamado de Deus, porque a Bíblia veio falar aqui, no versículo de número 31, que ele levantou pastores que não eram filhos de Levi, pastores que não têm chamada de Deus. Quantos pastores que não têm chamada que estão sendo levantados nas igrejas? Quantos missionários, quantos profetas, quantos bispos, quantas pessoas por causa de dinheiro, por posição, porque é amigo de fulano de tal, e ele está tendo oportunidade, mas não tem chamada para pastor, para presbítero, para evangelista, para profeta, para mestre, mas porque é amigo, porque tem dinheiro, porque tem influência, porque fez um curso, porque é amigo do fulano de tal, é amigo do empresário fulano de tal, chega aqui que nós se ajeita e vai, levanta ele, põe um óleo na cabeça dele e está tudo bem. E quando põe uma igreja na mão dele, ele não está nem aí para a ovelha está sendo destruída. Isso não é pastor, isso é mercenário, isso é lobo devorador. Jesus falou lá em João capítulo número 10, que ele é o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas, mas esses não, são mercenários. Vê o lobo vir para arrebatar a ovelha, ele sai correndo e foge, ele não tem compromisso. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas precisando de libertação, o filho doente, o filho nas drogas, o marido dando trabalho em casa, a filha dando trabalho, a mulher, tudo destruído. Ele fala com o pastor só a única coisa que ele fala é assim: vamos orar, isso é prova, isso é deserto, Deus está te pondo no estreito, desce na casa do oleiro. Mentira, é demônio destruindo as famílias, é demônio destruindo as vidas, e o pastor fingindo de bobo, fingindo como se nada tivesse acontecendo, porque ele é mercenário, porque ele não quer saber de nada. É pastor que não tem chamada, é pastor que não tem, na igreja dele não tem culto de libertação, não tem culto de doutrina, não tem culto da palavra, não tem adoração verdadeira. Quem manda dentro da igreja é o espírito de Satanás, quem fala na boca dele é o demônio, quem canta na igreja dele é o espírito de prostituição, quem rege na igreja dele é o covil de demônios que estão lá dentro, porque a igreja dele não tem Deus, não tem o Espírito Santo hora nenhuma, porque a igreja de Deus tem a verdadeira libertação, tem santidade, tem adoração, tem transformação de vida, tem prosperidade na vida dos irmãos, tem luta, mas tem prosperidade, porque as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescenta dor, e as bênçãos desse povo, que dessas igrejas por aí, é tudo dor. As pessoas só sofrem, as pessoas não mudam de vida, as pessoas se desviam, as pessoas se frustram, e os piores, ainda levanta falsos profetas e falsos evangelistas que vão sendo comprados pelo sistema, pela doutrina, pela lei da igreja, para se corromper. E estão a favor do pastor, porque o pastor está enxertando dinheiro neles, e eles começam a profetizar a favor do pastor, tudo comprado, tudo vendido. Isso até nas igrejas de hoje em dia, irmãos. Eles só querem saber de festas, irmão, como Jeroboão só quer saber de festa, sabe para quê? Para ter posição, para que falando que a igreja está fazendo a obra. Que a igreja está fazendo obra, que dia, que festa é obra de Deus, irmão. Isso aí é só para encher o bolso da igreja, para encher o bolso do pastor, para que a igreja fique cheia. Isso tem só dois motivos. Isso é para mostrar para a sociedade, para atrair o povo, para atacar dinheiro. E o outro para pegar peixe do aquário dos outros, para que as outras pessoas que de outras igrejas vão lá e fiquem lá dentro. Para falar que é igreja benção, que traz o fulano de tal, traz o cantor fulano de tal, traz a missionária fulano de tal, traz isso, traz aquilo ali, não é obra de Deus, é só para ganhar dinheiro e para pescar peixe no aquário dos outros. Obra de Deus, irmão. Por que esses pastores mercenários não pegam os irmãos, não pegam os líderes e vão na casa dos irmãos? Por que esses pastores e esses missionários, esses evangelistas, esses líderes dessas igrejas, com esses pastores de baixa qualidade, que não tem poder de Deus, vão na casa dos irmãos, visitam os irmãos? Não, pelo contrário, irmão. Sabe o que acontece? Quando a pessoa se desvia de dentro da igreja, eles não querem nem saber. Não mandam um líder, não mandam um jovem, não mandam um missionário, não mandam ninguém, não mandam um telefone, um zap, não manda nada. Sabe o que quer saber? Ele não quer nem saber se você está nem aí, se você está vivo, se está morto. Ele não quer nem saber. E ainda se fala assim, ele desviou porque quis, saiu da igreja porque quis, agora é ele que se arca com a consequência. Mentiroso. No dia do juízo final você vai ter que prestar conta a Deus pela ovelha que você deixou o lobo tragar debaixo do seu nariz.
Jesus falou que se a ovelha for desviar, ele deixa 99 e vai atrás daquela ovelha. E quando acha aquela ovelha, ele põe ela sobre os seus ombros. E grande é a felicidade por ter achado a sua ovelha. E você está totalmente desviado, totalmente com o conceito errado, deixando as ovelhas sendo tragadas, sendo destruídas, sendo oprimidas, sendo escravizadas, e você não está em libertação. Sabe por que não acontece isso dentro de uma igreja dessa? Porque não é pastor, porque não dá vida pelo pastor, não dá vida pela sua igreja, que ele não paga preço, que ele não ora, que ele não jejua, que ele não tem culto de libertação verdadeiro, culto de ensino da palavra, não paga preço pela vida da ovelha, para mudança, para prosperidade. E ele só quer saber da gordura, e só quer saber do seu bel prazer. Ele não tem compromisso. Se você está numa igreja dessa, irmão, sai daí, sai desse lugar, porque você não está no curral de Jesus Cristo, você não está em lugar que passa os verdejantes, você não está em lugar onde que as pessoas te amam, as pessoas estão fazendo conta de você, as pessoas se condóem pelas suas dores, que não tem misericórdia de você. Você está num covil de ladrão, num covil de lobo, num covil de demônios, irmão. Você é o prato do dia, a sua vida não tem transformado, você só tem ficado entristecido, a sua família só está sendo aborrecida a cada dia, porque não está tendo libertação, porque o pastor, a igreja não é de Deus, não é de Jesus. O pastor não foi chamado por Deus, foi colocado por homem. A igreja foi levantada por vontade do homem para fazer da igreja um lugar de ganhar dinheiro fácil. É isso que acontece dentro dessas igrejas. Mas a Bíblia vem nos falar, irmão, no capítulo número 13, que fala assim no versículo de número 1: e eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e ele clamou contra o altar. Mas Deus tem levantado profetas, irmãos. Deus vai levantar profetas que vão destruir, que vão acabar com essas badernas, com esses cultos, com essas sinagogas de Satanás. Deus vai levantando profetas que vai destruir, irmãos, que vai condenar contra esses altares rachados, essas igrejas sujas, essas igrejas podres, essas igrejas que não estão tendo compromisso com os humanos, com as ovelhas, com a obra de Deus, que está tendo compromisso somente com dinheiro e com ganho, com o seu bel prazer, e para mostrar em status, para mostrar que é aparência de igreja. Igrejas como essa que não tem compromisso com Deus, irmão, que não vai no hospital, que não vai num cárcere, que não vai no centro de recuperação, que não vai no asilo, que não vai numa creche, que não faz um culto na rua, que não visita um irmão, que só faz aquilo que o homem quer. Isso não é igreja, irmão, não, isso não é obra de Deus, não. Obra de Deus é essas aí, ó, que eu te falei aqui agora, que tem que ter a igreja fora, pregando o evangelho, no cárcere, nos hospitais, centros de recuperações, nos asilos, nas creches, nas ruas, evangelizando, levando a paz, levando a palavra e fazendo o diabo perecer. Mas essas não, essas só têm compromisso com dinheiro e nunca vão ajeitar a vida das pessoas, porque elas só pensam em si próprias. Então, irmãos, aqui a gente vê que no versículo de número 13, que Deus levanta um profeta. Deus levanta um profeta para profetizar contra Jeroboão que estava no altar. Deus vai levantar profetas. Deus vai levantar profetas que vão falar com pastores, que vão falar com evangelistas, pastores, presidentes, que vão tocar o dedo neles e vão expor todo tipo de erro e de pecado dentro das igrejas, que vão colocar a igreja para ver as suas imundícies. A Bíblia nos fala, irmão, que no versículo de número 3, como a gente leu, e deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, e eis que o altar se fendeu, e as cinzas que nele estava derramou. Sabe o que significa isso, irmão? Fenda, igreja rachada, altar rachado. Quantas brigas dentro da igreja, quantos ministérios de louvor dentro da igreja, que estão aí entre contendas e brigas, um querendo puxar o tapete do outro, o outro pensando que canta melhor do que o outro, e não tem nada a ver, irmão. Isso é demônio infiltrado no ministério de louvor. Sabe por quê? Porque não tem compromisso com Deus, porque não se consagram, porque não oram, porque não pagam preço, porque não tem unidade, porque não tem unção, tem a discórdia, desavença, desunião e competitividade entre si, um invejando o dom do outro, um querendo ser melhor do que o outro.
Sabe por que está tendo esses louvor fraco, esses louvor morno dentro da sua igreja, que não está tendo adoração? É por causa disso, porque tem demônio infiltrado. Sabe por que a oração da sua igreja é fraca, é morna e não surge muito efeito? É por causa de demônio, demônios que não deixam as pessoas orarem, espírito de preguiça, espírito de moleza, espírito de desânimo, espírito de entretenimento, que interfere com tantas outras coisas e não foca na sua vida espiritual e na sua vida de oração, que não deixa nem ler a Bíblia. Quantos pastores que estão aí querendo só cadeira, querendo posição, querendo o melhor campo, brigando entre si, brigando entre pastores, brigando entre congregações, que a minha congregação é melhor que a sua, porque o meu ministério é melhor, que o meu campo é melhor. Uma divisão, uma contenda, uma desavença, uns querendo ser melhor do que o outro, uns querendo ser mais bem sucedido que o outro. Isso é demônio, demônios dentro da igreja, demônios regindo dentro no altar da igreja, pastores prostituindo, tendo casos com irmã, bebendo, fumando, pastores que usam drogas, evangelistas que usam droga, irmão. Profetas que profetizam só que o povo gosta. Profetas comprados, pastores comprados, ministério comprado, comissão de diácono comprado. Até a escola das crianças, irmão, é ruim, é fraca, é fria, é morno. A igreja é uma bagunça, a igreja é desavença. Um fogo estranho, não tem palavra, não tem doutrina, não tem libertação, não tem santidade, não tem adoração, não tem estudo de ensino da palavra. As pessoas não são libertas, as pessoas só vivem na prova, a igreja só vive na prova, a igreja só vive em contenda, sempre tem uma contendazinha entre ali e aqui, sempre tem um mal ali ou aqui, sempre nos bastidores tem uma contenda, uma briga, é crente saindo, é crente voltando, é crente desviando, não para crente ali, sempre entra e sai gente, as igrejas não permanecem, porque a igreja é fraca, porque a igreja que o diabo gosta é essa. É a igreja que o diabo gosta. Essa igreja bagunçada, essa igreja de altar rachado, essa igreja que tem o altar totalmente destruído. E não é só o altar, porque a Bíblia vem falar que ele só não está só rachado, mas ele tem a cinza que se representa a sujeira. Quantas sujeiras, quanta imundícia dentro da igreja, jovens se prostituindo, jovens fumando, jovens bebendo, jovens indo em baladas, jovens se masturbando, jovens na pornografia, nas suas redes sociais, jovens indo para motel, jovens que falam palavrão, jovens que são maus exemplos dentro de casa, são desobedientes aos pais, rebeldes, jovens sensuais, meninas dentro da igreja sensuais, com vestidinhos curtinhos, levando a sensualidade, inalando sensualidade, carnalidade, uma igreja carnal, e ainda tem a coragem de dizer que os jovens, vós sois fortes e venceste os malignos. Naquela geração passada, essa está debaixo dos pés do inimigo, essa faz a vontade do inimigo, essa faz toda a vontade que o inimigo gosta. Jovens que não têm compromisso com Deus, que não têm coragem de ler uma palavra do Senhor, que não têm coragem de ler versículos bíblicos, que não tem vontade de orar, não tem vontade de jejuar, não tem vontade de consagrar, não tem coragem de pôr a mão numa pessoa e expulsar o demônio, porque está com a vida torta, com a vida errada. A gente nunca viu, irmão, o exemplo de José. Você viu José cantando as menininhas lá no Egito? Você viu José tendo regalia lá no Egito? Você viu José tendo essas coisinhas de privilégios lá no Egito, irmão? Não, foi só açoite, foi prova, foi luta, para que José fosse um homem forte na fé, no caráter, na obediência, e no final da vida dele ele fosse honrado e glorificar a Deus. Essa foi a história de José. José não ficava se prostituindo, pelo contrário, ele fugiu da prostituição com a mulher de Potifar. E José não era jovem como os jovens de antigamente, ainda vem falar que essa geração é uma geração boca de Deus, é a boca do Satanás, a boca de Deus não é não. Você já viu a história de Davi, o jovem Davi, irmãos?
Você viu se Davi estava ali, ó, masturbando no meio ali das árvores, ali pensando nas filhinhas de Saul? Você viu Davi aí prostituindo, correndo atrás de mulher? Você viu Davi malhando nas academias de Israel para ficar com os bíceps fortes, grandão, para chamar a atenção das filhas de Saul ou das meninas dos filisteus? Você viu Davi se fazendo essas coisas? Não, pelo contrário, ele matava era leão, irmão, matava era urso, desafiava era gigante. Você viu o jovem Estevão, um homem de fé, um homem de prodígio, um homem que pregava o evangelho, discutia a Bíblia com as outras pessoas e falavam até o seu mártir. Hoje em dia as pessoas, os jovens de hoje em dia não sabem falar um versículo bíblico, não sabem pregar direito, tem pé de Bíblia para todo mundo. Então vamos prestar atenção. Essa é a igreja que o diabo gosta. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Segue nós lá no canal Espada Viva, irmãos. E que Deus abençoe a sua vida. Amém? E que a gente venha buscar essa palavra, porque é ela que é a verdade. É ela que nos faz ter a igreja de verdade, não essa igreja de Jeroboão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.